Bem lá no fundo, no escuro sob a cidade de Derry, espreita uma entidade. Uma coisa cósmica que a gente conhece como a Coisa. Por um tempo que a gente nem consegue contar, a vida dela era bem simples. Acordar, comer, dormir. Um ciclo. Só que esse ciclo estava prestes a ser quebrado de uma forma bem violenta. Depois daquele primeiro confronto lá na casa da rua Neighbolt com 7 crianças, essa criatura, que é mais antiga que o nosso próprio universo, sentiu uma coisa que ela nunca jamais tinha sentido em toda a sua existência predatória. Pensa só, as emoções que a coisa usava como isca, que ela só imitava para caçar, de repente viraram reais. Aquelas crianças conseguiram causar dor de verdade. E por um instante, só um instante que deve ter parecido uma eternidade, a criatura provou do seu próprio veneno, o medo. E esse medo, essa sensação nova e horrível, trouxe uma ideia, uma paranoia. E se aquelas crianças não estivessem sozinhas? E se elas fossem, sei lá, peões de um outro? Uma entidade talvez tão antiga e poderosa quanto ela? Pela primeira vez em toda a sua existência, a coisa se sentiu vulnerável. E agora a gente volta para essas 7 crianças. A gente vai descer com elas para a escuridão debaixo de Derry. A única coisa que eles têm é uma coragem que mal se aguenta em pé e uma teimosia, uma determinação de aço para encarar um monstro no seu próprio quintal. E logo de cara, uma encruzilhada. 3 túneis. Um com água limpinha, outro com água meio suja e o terceiro era esgoto puro. A escolha parecia impossível, mas aí eles olham para o Ed Kasperbreck. E o Ed, com aquele senso de direção quase bizarro que ele tinha, aponta. Sem nem piscar, ele aponta para o caminho mais fedido, mais nojento, porque ele sabia. Aquele era o caminho direto para o coração da coisa. Conforme eles se arrastam na escuridão completa, o cheiro vira o guia deles. Um fedor que confirma que sim, eles estão no caminho certo. Eles não estão só andando pelos esgotos da cidade. Eles estão, na verdade, se movendo pelas veias da criatura, indo direto para o seu coração podre. E é ali, naquele breu claustrofóbico sufocante, que a chave vira. As crianças descobrem o maior segredo do inimigo. Se a crença deles podia dar poder para os monstros da coisa, então a mesma crença podia criar as armas para acabar com eles. Era uma via de mão dupla. Primeiro, eles ouvem um som úmido, um arrastar que ecoa por todo o túnel. Alguma coisa está vindo. Uma presença tão horrível que eles congelam de medo muito antes de conseguirem ver o que é. E então ele aparece. Um olho gigante, gelatinoso, sem pálpebra, que preenche o túnel inteiro, se movendo em cima de um ninho de tentáculos. É o olho rastejante. Uma criatura tirada direto dos pesadelos do Rich Tozier, porque ali embaixo a regra é clara, o que você mais teme se torna real. E os tentáculos dele começam a agarrar as crianças. E num ato de puro desespero e coragem, quem reage? Justo ele, Ed Kasperbreck. O menino asmático, com o braço quebrado, ele levanta a bombinha dele, só que na cabeça dele, naquele segundo, aquilo não era remédio. Era ácido de bateria. E com toda a força dessa convicção, ele ataca o óleo. E funciona. O ataque do Ed, abastecido pela fé de todos os amigos juntos, vira o jogo. A criatura grita, um grito de dor de verdade, e recua. É a prova. A magia da coisa pode sim ser usada contra ela. A amizade deles era o combustível que transformava a crença numa arma de verdade. Um pouco depois, outra coisa ataca. Um pássaro gigante, tipo um pterodátilo de filme de terror. E dessa vez é o Stan Uris que resolve. Só que ele não usa uma arma. Ele usa lógica. Ele usa descrença. Ele simplesmente começa a recitar uma lista de pássaros que existem de verdade e o poder da realidade desfaz a ilusão. Ele ataca o monstro com fatos. Eles continuam cada vez mais fundo e chegam numa caverna. Uma caverna imensa, do tamanho de uma catedral subterrânea. E o ar ali vibra. Vibra com um som doentio, ritmado. Uma batida de coração que parece vir das paredes, do chão e de dentro deles mesmos. E bem no meio da caverna, eles veem uma portinha, minúscula, que parece saída de um conto de fadas macabro. E guardando a porta, uma pilha de ossinhos e pedaços de roupa. As vítimas. O lar do monstro, na verdade, era um túmulo de crianças. Na porta tem uma marca estranha.
que parece se mexer. E para cada um deles, a marca mostra uma coisa. Pro Bill, é o barquinho de papel. Pro Stan, um pássaro. Pro Ed, o leproso. A marca é um espelho, que reflete o maior medo e a maior esperança de cada um deles. E o Bill, com aquela certeza de quem entende de histórias de terror, simplesmente empurra a porta. E ela se abre, sem fazer barulho nenhum. De dentro sai uma luz morta, que não ilumina nada. Pelo contrário, ela parece engolir a escuridão. E as crianças entram. Elas entram no verdadeiro covil do monstro. Corta. 27 anos se passam. Os otários, agora adultos, estão de novo na frente daquela mesma porta. E a memória final, a parte mais terrível de todas, que a mente deles enterrou para que eles pudessem sobreviver, essa memória finalmente vem à tona. E não é uma lembrança que volta aos poucos. Ela arromba a porta da mente deles com uma força brutal. A verdade completa e traumática do que eles viram do outro lado daquela porta volta com tudo. O que sai de lá é o mais perto que uma mente humana consegue chegar de entender a forma real da coisa. Uma aranha gigantesca, uma coisa saída de um pesadelo cósmico de fora do tempo e do espaço. Negra, antiga e terrivelmente viva. E quando parecia que nada podia ser pior, eles percebem o detalhe mais horrível. O abdômen da aranha está inchado, pulsando. A coisa é fêmea. E ela está grávida, prestes a botar os ovos e soltar sua cria nojenta pelo mundo. E essa pergunta fica no ar. É isso que está em jogo na batalha final. Não é só o futuro de Derry, não são só as vidas deles. É a chance de impedir que 1 milhão de novos horrores nasçam. Uma praga que poderia muito bem consumir tudo o que existe.